Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam muito bem-vindos nessa manhã para o nosso estudo bíblico nessa escola dominical. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Quero pedir que você compartilhe esse estudo com mais alguém, curta, não esqueça de curtir, ok? E vamos juntos para estudar a palavra de Deus. Aqueles que já estão entrando aí, que já estão conectados, sejam muito bem-vindos. E aqueles que vão assistir depois também sejam abençoados em nome de Jesus, amém? Vamos orar o nosso estudo nessa manhã. Deus tem uma palavra tremenda, eu creio que vai abençoar a sua vida. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecendo por cada irmão e irmã conectado aqui nessa hora, que esse estudo venha, ó Deus, de encontro às necessidades, quebrando, Senhor, todas as barreiras e abençoando, Pai, as vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o tema do nosso estudo hoje, sem mais demora, é o anúncio do Evangelho. Como você viu aí, o anúncio do Evangelho. Vamos falar sobre isso nessa manhã, o anúncio do Evangelho. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no texto que nós vamos ler nessa manhã, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e 17. Amém? Diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então, vamos falar hoje sobre o anúncio do Evangelho. O que tem de tão especial? Por que Paulo fala isso sobre obrigação? Sobre obrigação imposta? Por que o Evangelho é uma obrigação? Pastor, nós não estamos na graça, e na graça nós podemos fazer o que queremos fazer. Tem gente que pensa assim, né? Mas existem obrigações na graça, mandamentos, leis na graça. Eu quero falar com você nessa manhã sobre por que Paulo usa essa expressão de imposta essa obrigação. Sabe, algumas pessoas não entendem que algumas coisas são necessárias. Não é questão de lei, nós estamos falando da lei lá do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, não é essa lei que nós estamos falando, mas é uma necessidade. E Paulo fala isso e eu vou lhe explicar por quê nessa manhã. E não apenas ele tem essa necessidade, mas nós também temos essa necessidade, essa obrigação, vamos dizer assim, imposta de anunciar o Evangelho. Primeiro, nós vamos partir do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Tem gente que fala assim, o Evangelho é cruz. Não, o Evangelho não é cruz. O Evangelho fala da cruz de Jesus Cristo. Diz que Jesus foi à cruz para que a gente não tenha que ir à cruz. Ele morreu no nosso lugar. Sim, nesse sentido, o Evangelho é cruz. Ok? Mas algumas pessoas querem dizer que o Evangelho é cruz para que você tenha sofrimento, que você tenha sacrifício. E, na verdade, nesse sentido, o Evangelho não é cruz. O Evangelho exclui o nosso sacrifício e exalta o sacrifício de Jesus Cristo. Então, a gente precisa entender que o Evangelho, traduzindo literalmente, o Evangelho são boas notícias. São boas notícias. E qual é a boa notícia? Você não tem que ir para a cruz. Jesus foi para a cruz no seu lugar. Essa é a boa notícia. E quando ele fez isso, ele te deu várias outras situações que você não tinha. Agora você é salvo. Você foi salvo do inferno, da morte, do pecado. Agora você tem direito de estar na presença de Deus. Agora você é filho de Deus. Agora você é uma nova criatura. Olha quantas boas notícias você tem no Evangelho. Certo? Então, Paulo fala, vou até voltar o texto aqui, ele fala, se eu faço de boa mente, eu vou ter prêmio. Se eu faço de má vontade, é apenas uma dispensação me é confiada. Ou seja, se eu faço de má vontade, é só mais uma tarefa que eu tenho. Mas se eu faço de boa vontade, eu tenho
prêmio. Eu recebo o prêmio. Então vamos prosseguir um pouco. Olha só o que em outro momento, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele fala do Evangelho. Nós estamos falando o que é o Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho é o poder de Deus. As pessoas não conhecem o poder de Deus. Jesus fala com os fariseus lá que eles erravam porque eles não conheciam nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Impressionante porque esses homens lá da lei, os sacerdotes e esses líderes do povo, eles sempre estavam com a lei na mão, estavam sempre citando a lei, mas Jesus fala, vocês não conhecem as Escrituras. E não conhecer não é o fato de você ler e saber o que está escrito. Eu sei que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, eu sei que está escrito em Salmos, capítulo 31, eu sei que está... Não, não é isso. Conhecer as Escrituras é conhecer o verdadeiro sentido das Escrituras. Quando ele fala a respeito da lei, fala, olha, misericórdia quero, e não sacrifício. Deus falando desde o Antigo Testamento, eu quero misericórdia, não sacrifício. Eu quero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer para vocês. A lei foi dada por um propósito, vocês precisam entender esse propósito, enfim. Jesus falou, vocês não conhecem a Escritura. Embora vocês conheçam a letra, mas vocês não conseguem interpretar o que Deus está querendo dizer através disso. E nem o poder de Deus. Então, quando Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus, irmãos, quando nós falamos para as pessoas precisam conhecer o poder de Deus. Ainda mais nesse mundo, nesse tempo de hoje, muitas pessoas tratam as coisas de Deus, eu tenho visto isso, a igreja, as coisas de Deus, como se fosse coisa comum. Parece que a igreja perdeu o seu poder, e perdeu o seu poder por quê? Porque perdeu o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Se eu não tenho o Evangelho, eu não tenho o poder de Deus. Tem muita gente querendo pegar, eu quero o poder do Espírito Santo. Eu vou buscar o poder do Espírito Santo, eu vou subir um monte e vou buscar o poder do Espírito Santo. E não reconhece que o poder do Espírito Santo é o poder do Evangelho. É o que Deus deu. Mas vai receber poder e vai ser testemunha. Não é receber poder para você simplesmente girar, ou para simplesmente pular, não. É receber o poder para levar o Evangelho. Você vai ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia e até Samaria. Você vai ter poder para você enfrentar os perigos de se pregar o Evangelho, porque quando você prega o Evangelho, você está lutando, combatendo contra as trevas. Então você precisa de poder, porque senão você não aguenta. Então por que as pessoas não têm aguentado hoje? Porque não têm ignorado isso. Tem muita gente querendo poder só para ficar bonito, para falar em línguas, para profetizar. Eu quero ter poder para profetizar. Profetizar o quê, filho? Profetizar o quê? Prega o Evangelho, fala das boas novas do Evangelho, tira as pessoas das trevas. Isso é o Evangelho. Então Paulo fala, eu não me envergonho desse Evangelho. Por quê? O Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, judeu e o gentio. Salvação é o poder para a salvação. Isso é muito importante, isso é o mais importante. Aleluia, olha só. Aí tem um grande perigo, por isso que Paulo fala, me é imposta essa obrigação. Olha só o que diz aqui. Tiago, no capítulo 7, versículo 17, ele diz assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, faz o quê? Comete pecado. Então, quando Paulo fala minha imposta essa obrigação, é porque ele sabe o tesouro, a bênção, tudo aquilo que o Evangelho é, e que pode mudar a vida das pessoas. E se ele se calar, se ele deixar de falar, ele está cometendo pecado. O que muitos crentes não percebem hoje é isso. Olha, você é abençoado, você conhece a palavra. Há uma grande briga hoje no nosso país, uma grande guerra política e pensa que um lado é a igreja e já está dividindo até a igreja, porque um lado a igreja é uma cor, no outro lado a igreja é outra cor. Querido, olha só. Vamos eliminar os partidos. Nós somos de Cristo. Paulo fala, uns falam sou de Apolo, outros sou de Pedro, de Paulo, sou de... Não, vamos eliminar isso. Nós somos de Cristo.
Nenhum candidato representa a Igreja de Cristo. Nenhum. O único que representa a Igreja de Cristo é o próprio Cristo. Nós podemos votar em A ou em B, independentemente de qualquer coisa. Nós podemos votar em quem a gente quiser. Mas quem representa a igreja é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja, é isso que diz. Então, se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. O evangelho é o maior bem para a humanidade. Por isso é que é imposta essa obrigação. Porque eu sei que aquilo resulta em salvação para as pessoas, mas eu me calo. E eu me calo por quê? Por preguiça, por conveniência, ou até por não acreditar, né? A verdade é essa. Tem gente que não acredita. Tem gente que vê a Bíblia e fala assim, a Bíblia diz, mas não acredita. Então, se eu creio, e creio que o Evangelho é a salvação para todo aquele que crê, eu preciso compartilhar essa bênção. Preciso compartilhar esse bem. Tem pessoas, irmãos, infelizmente, que não são capazes nem de compartilhar uma mensagem como essa. E olha que não custa dinheiro. É só copiar o link, compartilhar. Compartilhar no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp. A pessoa não faz. Mas compartilha piada, compartilha política, então compartilha política. Compartilha qualquer outra coisa. Mas o evangelho não. Houve uns anos atrás, teve aqueles marketing multinível, né? E teve muita gente que entrou nele porque ele vinha com a promessa de que você ia fazer milhões, né? O pessoal estava de carro importado, comprando casa, viagem para não sei aonde. E muitos crentes foram atrás disso. Foram atrás desse marketing multinível. E o troço parecia realmente maravilhoso. Eu não vou negar não que era uma tentação, mas eu fui orar. Eu fui orar e perguntar a Deus, o que é isso? Porque era um negócio realmente que saltava os olhos, parecia a solução para os problemas. E Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu via cair algumas coisas do céu. Eu não me lembro totalmente do sonho, mas algumas coisas caíam do céu e eu ia procurar. E quando eu achava aquilo do céu, parecia ouro. Mas era o que eles chamam de ouro de tolo. Não era ouro. Até para obturação, para restauração, né, do dente, tem um metal que parece ouro, mas não é ouro. Ele é uma imitação do ouro. Logicamente que ele não tem o valor do ouro. E eu via isso no sonho e falava, isso aqui parece ouro, mas não é. E Deus estava me mostrando exatamente, olha, isso aí que está todo mundo correndo atrás, fazendo reunião e tal. Parece ouro, mas não é. E depois o tempo mostrou, né, que essas coisas são feitas em esquema de pirâmide. Aqueles que chegam primeiro vão ganhando dinheiro em cima dos outros que vão entrando. Só que chega uma hora que não dá, o dinheiro não dá para todo mundo. E vai ter gente, um monte de gente vai perder dinheiro. Isso acontece sempre. Naquela época, as pessoas que entraram nisso, eu via alguns crentes que eram incapazes de entregar um folheto na rua para falar de Jesus. Mas eram capazes de reunir salões e fazer palestras, porque o negócio era esse. Quanto mais gente você colocasse para dentro, mais dinheiro você ganhava. Olha que coisa. E aí eu fico pensando, irmãos, quantas coisas nós somos capazes de fazer para ganhar dinheiro. Mas às vezes uma coisa simples, que é compartilhar um vídeo. Entrar no canal aí, nosso aí, as pessoas mesmo da nossa igreja, entrar no canal nosso aí, Ministério Quero Internacional, Ministério Quero TV, e compartilhar uma mensagem. Eu vou compartilhar uma mensagem diferente todo dia pela manhã. Não gasta nada. É só pegar lá, pegar o link, botar no Facebook, é só isso. Mas não faz. Então, sobre nós também pesa essa realidade.
Eu sei fazer o bem, mas não faço. E por que não faço? Só Deus sabe por que não faz. Só Deus sabe. Bom, vamos continuar. 2 Coríntios 5, 18, 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogando-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha só, tudo isso provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu também. Ele nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação é o ministério de se pregar o evangelho. E o que a gente tem que dizer? Aqui usa a palavra rogar. O que quer dizer rogar? Rogar quer dizer pedir fortemente às pessoas. Olha só, reconciliem-se com Deus. Esse é o nosso pedido, nós estamos rogando a você, se reconcilie com Deus. Quantas pessoas aí desviadas, porque tem tantos argumentos, eu fui ferida, eu fui magoado, eu fui isso, aquilo, outro. Se reconcilie com Deus, porque Deus é bom. Essa é a realidade do Evangelho. Esse é o nosso ministério, se reconcilie com Deus. Deus está rogando, Rogando por nós mesmos da parte de Cristo, se reconcilie com Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra, irmãos. Esse é o nosso ministério. Nós podemos cantar, nós podemos fazer peça, nós podemos fazer qualquer coisa, mas a nossa mensagem é, olha só, Deus está rogando através de nós. Se reconcilie com Deus. Esse é o anúncio do Evangelho. Agora, eu tenho que ter a consciência que se eu não faço de boa mente, é só uma tarefa. Mas se eu realmente faço de coração, eu tenho um prêmio. A Bíblia diz isso. Eu tenho um prêmio de poder receber a alegria, sabe? Há uma alegria no serviço, há uma alegria no anúncio do Evangelho. Há uma alegria no anúncio do Evangelho. E o meu desejo mesmo é que você tenha essa alegria, que você compartilhe, sabe? Versículos bíblicos, tantas coisas que existem, que você pode compartilhar. Creia nisso. Creia nisso. Deus tem nos levantado nessa manhã para falar a respeito disso. Compartilhe aquilo que é de Deus. Amém? Antes de terminar, eu quero orar por você. Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo. Obrigado porque o Senhor tem feito e faz maravilhas. Obrigado, Senhor, porque os meus irmãos e irmãs, eles têm o desejo de compartilhar o teu evangelho, de crescer no teu evangelho. Pai, receba a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse estudo com mais alguém. Amém? Creia que o Senhor está te abençoando nessa manhã. Compartilhe, curta, porque nós queremos que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deus abençoe. Vamos receber a bênção. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje, conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. A paz do Senhor.